O Bernardo, ele é médico pela Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado em epidemiologia pela mesma universidade, doutorado também em epidemiologia pela McGill University, no Canadá. Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas, pesquisador 1A do CNPq e também coordenador da área de saúde coletiva da CAPES, meu colega lá nos Colégios da Vida. Acho que epidemiologista é a profissão ou é o conhecimento que está mais necessário, né, hoje em dia, com o que a gente está vivendo na Covid-19. Talvez é o profissional que está mais em demanda, junto com o infectologista, e, na minha opinião, talvez deveria estar em todos os jornais e todas as mídias disponíveis opinando sobre o assunto. Então, queria agradecer o Bernardo por ter se disponibilizado a falar com a gente sobre o EpiCovid-19, que vocês provavelmente ouviram falar aí já em diversas reportagens e diversas publicações, enfim. E ele vai, então, contar para a gente sobre esse estudo que ele está sendo desenvolvido, coordenado lá pela Universidade Federal de Pelotas, que é um centro de excelência, né, nesse tipo de estudo de grandes populações. Então, Bernardo, obrigada, bem-vindo, e o palco é seu. Bom, obrigado, antes de mais nada, Camila, pelo convite. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá tudo ok? Sim, estamos vendo, agora vamos ver você também na câmera. Ah, tá, Só um vocês minuto. iniciaram meu vídeo. Tá. Ótimo. Bom, então eu vou Agora, conversar um pronto. pouco sobre o inquérito epidemiológico EpiCovid. Tá? A questão da Covid, né, 19 no Brasil e no mundo. Desde o início da pandemia, né, se discute muito que o número de casos oficiais, esses números de casos que a gente escuta todo dia e que a gente vai em sites oficiais para acompanhar a evolução da pandemia, que esses números de casos eles subestimam a magnitude da pandemia, tá? Essa subestimação é causada por diferentes motivos, tá? A gente tem, de um lado, a questão dos casos assintomáticos, que os resultados dos estudos, no que diz respeito ao percentual de assintomáticos, é muito heterogêneo, tá? Alguns estudos iniciais falaram até em 80% de assintomáticos. Nós, no EpiCovid, encontramos um percentual muito menor de assintomáticos. Mas, além disso, tá, tem a questão das políticas de testagem que variam entre países e mesmo dentro de um país, entre diferentes períodos. Eu sempre cito, no Brasil, por exemplo, quando começou a pandemia, logo no seu início, só se testava paciente que estava grave, né? Então, isso, com certeza, subestimou a magnitude do problema. Então, nesse sentido, se desde o início da pandemia, a OMS propõe que deveriam ser feitos estudos de base populacional para ter uma ideia de como é que está funcionando, como é que está a dispersão da pandemia. Tá? Existem poucos estudos no mundo com amostras de base populacional, tá? Estudos que realmente, quando a gente fala estudo de base populacional, são estudos onde, teoricamente, todo mundo daquela população teve uma chance conhecida de participar do estudo. Uma época se falou muito, por exemplo, do estudo feito em Nova York, que foi feito na porta de supermercados, malls, etc. Isso não é um estudo de base populacional, porque quem não vai a esses lugares tem chance zero de participar da pesquisa. Tá? E menos ainda com amostras periódicas. Existem estudos similares, né? Por exemplo, um deles é o estudo da Espanha, mas são poucos. Bem, no que diz respeito à necessidade de detectar a soroprevalência, tá? Como era uma pesquisa rápida, uma pesquisa que deve ser feita rapidamente, né? A gente não tinha condições, e a nível nacional, seria muito difícil coletar amostras de sangue, levar para laboratórios, processar e dar uma resposta em tempo ágil, né? Então, por esse motivo, nós optamos por usar testes rápidos. Aí sempre surge a pergunta, esses testes são
confiáveis ou não, são válidos ou não, porque a gente, como epidemiologistas, muitas vezes no campo, a gente não usa o melhor instrumento existente, porque ele não é factível para o objetivo da coleta de dados, tá? Mas a gente deve, nesses casos, conhecer o quão acuraz é esse instrumento que a gente está usando, tá? Então, nesse sentido, nós usamos um teste rápido, que foi o teste da Wonderful, que tinha, segundo validações prévias, teria uma sensibilidade de cerca de 85% e uma especificidade de 99,9%, tá? E ele dá o resultado em 15 minutos. E nós, além de usarmos os dados dos estudos de validação feitos pelo fabricante, pelo o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, por pesquisadores americanos, tá? Nós também fizemos o nosso estudo de validação no Rio Grande do Sul, tá? Para ter certeza que o teste tinha uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Porque com isso também a gente pode corrigir as nossas estimativas para o erro, tá? Bom, esses testes do estudo brasileiro e da etapa gaúcha do EpiCovid fazem parte do lote de testes que a Vale do Rio Doce doou para o Ministério da Saúde no início da pandemia, tá? Essa é a nossa referência do estudo de validação feito aqui em Porto Alegre e Pelotas, tá? Pelo nosso grupo. Isso aqui é só uma... Claro que para falar isso para vocês lembrar, né, que os testes de PCR, eles têm uma curva de detecção muito precoce, mas eles rapidamente tendem a dar negativos, enquanto que, teoricamente, as imunoglobulinas ficariam positivas por mais tempo, principalmente a IgG, se bem que, na verdade, eu vou mostrar depois, a gente já está começando a desconfiar dessa questão da IgG também. Bom, o estudo, na verdade, antes do EpiCovid, né, Brasil, a gente teve inicialmente, e foi a partir desse estudo que houve o contato do Ministério da Saúde para fazer o estudo nacional, tá? A gente trabalhou com o estudo do Rio Grande do Sul, o EpiCovid-RS, tá? Tendo em vista, como eu falei, assim, esse tipo de inquérito tem uma necessidade de produzir os dados rapidamente, tá? Então, o que se preconiza porque nesse caso é se trabalhar com sítios sentinelas. Em vez de você fazer uma amostra que represente a situação da região inteira, do estado, do país, que se trabalhe com alguns lugares que servirão como sentinelas do que está ocorrendo no país como um todo, tá? Por que isso, né? Porque se eu vou fazer uma amostra totalmente representativa do país, eu vou ter cidades muito pequenas, sorteadas, muito distantes, ou com maior dificuldade de acesso, e é uma questão que a gente tem em estudo populacional. Se eu sorteio uma pequena cidade que fica um dia de viagem da sede mais próxima da pesquisa, azar, vai ter que ser feito, tá? Só que isso tudo causa um atraso no processamento dos dados, tá? E uma dificuldade logística, e, com certeza, atrasaria a divulgação dos resultados, algo que nós não queríamos. Então, nós optamos por trabalhar com sítios sentinelas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com... o Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, é dividido em 8 regiões intermediárias, tá? Então, nós escolhemos a cidade-sede de cada região intermediária. As cidades que foram escolhidas não foram escolhidas com base já está tendo Covid ou não está tendo Covid nessas regiões, tá? Foi baseado a partir da definição do IBGE, que é a maior cidade daquela região, certo? E no caso da região metropolitana, nós escolhemos uma segunda cidade como sede, que no caso foi Canoas, para participar da pesquisa, para ter maior representatividade da região metropolitana de Porto Alegre. Tá? Então, esse foi o desenho do Rio Grande do Sul, que nós replicamos a nível nacional. O estudo gaúcho já está na sua 6ª fase.
nós tivemos inicialmente 4 fases, que foi o combinado inicialmente, e já fizemos a 5ª e terminamos semana passada a 6ª fase do Estudo Gaúcho, e temos planejados ainda mais 2 fases, em agosto e setembro. Bom, quanto à questão da pandemia no Rio Grande do Sul, né? Os primeiros estudos mostraram uma baixíssima proporção de indivíduos positivos, tendo até uma pequena queda no 4º estudo, mas na verdade os intervalos de confiança se incluíram, então a gente atribui isso a uma questão de variação amostral, tá? Não, na verdade, uma queda do nível de anticorpos, mas já na 5ª fase, e nessas primeiras fases, a gente fez a pesquisa com um intervalo de tempo menor, de 2 semanas, tá? Dada a pequena prevalência, a proporção de infectados, nós decidimos espaçar, aumentar para 4 semanas na 5ª e na 6ª fase. Então, aí a gente observa um claro aumento na proporção de positivos, sendo que no último inquérito a gente já encontrou cerca de quase 1% de indivíduos positivos, né? Que indica o aumento na incidência da Covid no Rio Grande do Sul, que se correlaciona com os dados de notificação de casos. Se a gente pega os dados oficiais de notificação e os dados de hospitalização, a gente encontra também no último mês um aumento do número de casos e do número de hospitalizações, tá? Indicando que a doença aqui chegou agora, né? Tá? Então, nessa passada do Rio Grande do Sul para o Brasil, nós optamos por seguir o mesmo desenho, tá? Enquanto no Rio Grande do Sul nós tínhamos 8 cidades como sede de mesorregiões, no Brasil inteiro nós temos 133 cidades como sede de mesorregiões do IBGE. E essas cidades é que foram selecionadas para participar da pesquisa. E em cada uma dessas cidades, nós sorteamos setores censitários da zona urbana da cidade, tá? Nós sorteamos 25 setores, tá? E em cada setor, nós visitamos 10 domicílios por setor e entrevistamos uma pessoa por domicílio, tá? Sendo que, para os indivíduos, aonde tinha um indivíduo que testava positivo, nós testamos a família inteira na sequência, tá? E as 3 fases da pesquisa foram feitas entre 14 e 21 de maio, 4 e 7 de junho e 21 e 24 de junho. Bem, nem tudo foram flores, particularmente na primeira fase, tá? Isso foi circulava na internet como um comunicado oficial, né? Avise seus familiares e amigos para não abrir a porta para ninguém que se diz da vigilância sanitária, tá? Nós tivemos equipes presas em diferentes lugares do Brasil, tá? Muita fake news circulando, tá? É óbvio que a gente aprendeu com isso e aumentou a divulgação, tá? E os problemas foram grandemente reduzidos na segunda e terceira fase, tá? Bom, os resultados das 3 fases. Na primeira fase, nós encontramos a nível nacional 1,9% de indivíduos positivos, aqui já corrigindo para a sensibilidade e especificidade do teste, 3,1% na segunda e na terceira fase, 3,8%. Bem, o que a gente encontra quando a gente olha no mapa nacional, quando a gente vê a proporção de cidades com mais de 5% de indivíduos positivos, né? A gente observa que na primeira fase, basicamente, as cidades com maior proporção, que são as que estão em quadrado ou redondo, estavam no norte do Brasil e Fortaleza no Nordeste, tá? Aqui é uma primeira questão que, ao contrário do que diziam no início da pandemia, que o vírus gostava do frio e que, portanto, a gente, ao estar fazendo lockdown em março, a gente só ia piorar a pandemia, né? O que esses dados mostram é que no Brasil esqueceram de avisar para o vírus isso, né? Porque ele entrou pelo norte, pelas regiões mais quentes, né? Tá?
Na segunda fase, a gente já encontra, continua encontrando as cidades do norte, quer dizer, mostra mais cidades do norte, inclusive, aparecem como positivas, indicando uma maior circulação do vírus e da doença naquela região, tá? E já começa a aparecer algumas outras cidades do Nordeste e do Sul. Aí a gente já observa isso em Salvador e Maceió, né? E um pouco se repete na terceira fase, tá? Mas ainda a gente, como foi feito em final de junho, a gente ainda não detectava uma grande proporção no Centro-Oeste, nem no Sul, nem em outras regiões do Sudeste, cidades do Sudeste. Tá? Próximo slide. Bom, na primeira onda, né, então, as 6 cidades com maior prevalência eram todas no Nordeste, no Norte, desculpa, tá? E fortemente na calha do Rio Amazonas e Rio Negro, né? A gente saía de Tefé e vai chegar a Castanhal, né, ou Macapá, né? Na verdade, não é mais o Rio Amazonas, né? É Bahia. Tá? Já na segunda fase, já tem um aumento, uma maior espalhamento da pandemia. Tá? A situação de Manaus, esse aqui é um estudo feito pela equipe de Manaus, tá? Por um grupo de pesquisadores de Manaus. Tá? Vocês vejam que Manaus tem um grande aumento do excesso de óbitos e muito concentrado. Tá? Enquanto que os óbitos confirmados por teste, vocês vejam que é a linha pontilhada em azul, eles não aumentam tanto. Tá? Isso sugere, né, essa grande diferença, principalmente em abril, tá? No início de abril, entre a linha pontilhada em azul e a linha verde, sugere duas coisas, que teve um não identificado óbito, provavelmente por Covid, tá? Então, ao contrário do que andaram dizendo nas mídias sociais, de que estariam enterrando caixões vazios para dizer que é Covid, provavelmente lá aconteceu o contrário, tá? E é óbvio que quando a gente discute o excesso de mortalidade, o excesso de óbitos, né? É óbvio também que muitas vezes, como o sistema de saúde entrou em colapso, a gente tem óbitos por outras causas que poderiam ter sido prevenidas, e que não foram porque o sistema estava em colapso. Mas a gente não pode atribuir toda essa diferença de excesso de óbitos a simplesmente outras patologias. Provavelmente foram óbitos não identificados por Covid. Tá? Em um outro estudo que um grupo de Manaus está fazendo, quando a gente compara com outras cidades, a gente observa claramente que o pico de excesso foi muito maior em Manaus do que em outras cidades do Norte, do Nordeste e do Sudeste, sugerindo que lá houve uma grande não identificação de óbitos, né? Provavelmente uma curva mais aguda da doença, uma curva epidêmica mais aguda, mas que com uma clara falência do sistema de saúde e uma não notificação dos óbitos. Tá? Isso aqui é uma das coisas que essa foto são as covas coletivas de Manaus, e aqui a gente tem os barcos do Rio Amazonas, que para nós é a grande explicação para a rápida interiorização da doença, né? Quer dizer, as viagens aglomeradas das capitais, tanto de Manaus como de Belém, para o interior, por via fluvial, facilitam, com certeza, o espalhamento da doença. Tá? Alguns achados clínicos, né? A gente observou 6 a 7 vezes mais pessoas infectadas do que os casos notificados. A gente observou um alto percentual de sintomas. Os sintomas mais relatados foram alteração do paladar, febre, tosse e dor no corpo. Tá? Esse era um gráfico que a gente distribuía para os municípios ao final da pesquisa, tá? Onde a gente tinha os resultados que a gente observava, a nossa comparação do número de casos que a partir da proporção da população com anticorpos, quanto que a gente estimava que tinha de casos, quanto que eles tinham confirmado, quanto que a gente entendia que eles estavam perdendo, o resultado das medidas de distanciamento social,
Tá? Bom, então, como eu mostrei antes, né, quando a gente olha a prevalência de infecção por região, tá, a gente observa que, lembrando que a pesquisa, a última fase foi em final de junho, tá? Então, ou seja, há cerca de um pouco mais de um mês atrás. Uma baixa proporção de prevalência de infecção no sul, sudeste e centro-oeste, tá? Uma alta prevalência no norte e um aumento importante no nordeste. Tá? Essa era a fotografia daquele momento. A gente não encontrou diferença na prevalência entre um pouco maior nos homens, mas nada muito grande, tá? Na proporção, por idade, tá? Ao contrário do que se acreditava, a gente encontrou crianças positivas, tá? Ao contrário do que se dizia que crianças não pegavam Covid, tá? Elas podem ter menos hospitalização, mas elas adoecem, tá? No que diz respeito à questão da raça-cor, aqui a gente está trabalhando com a questão da raça-cor autodeclarada e a população urbana. Tá? A gente não estudou população, por exemplo, indígena que está em aldeia, em áreas de os aldeados. Tá? Nas populações urbanas, os indivíduos que se autodeclararam como indígenas tiveram uma proporção, uma prevalência de infecção muito maior do que os indivíduos que se autodeclararam como brancos. Né? Na verdade, os pardos e pretos também tiveram um risco maior de ter maior prevalência de infecção. Tá? No caso dos indígenas, inicialmente o odds foi 5 vezes maior. Quando a gente controlou para a região, porque grande parte dos que se autodeclararam como indígenas residiu no norte, esse risco caiu para cerca de 2, tá? Ou seja, parte dessa diferença se deve ao fato a diferenças na distribuição regional, mas mesmo assim, quando a gente controlou para a região, a gente ainda achou um risco 2 vezes maior nos indivíduos que se autodeclararam indígenas. E essa diferença ainda era estatisticamente significativa, e mesmo após controlar para a questão de número de moradores e um indicador socioeconômico, que é o indicador do índice de bens, a gente ainda encontrou maior risco nos indivíduos que se autodeclararam como indígenas. Tá? Então, portanto, essa maior prevalência de infecção nos indígenas deve estar ligada a outras questões das condições de moradia, como, por exemplo, acesso ao saneamento e etc. Bom, quando a gente vê por nível socioeconômico, a gente vê que a doença começou nos mais ricos no Brasil, né? Tá? Mas hoje ela atinge fortemente a população mais pobre. A gente pega os primeiros casos notificados no Brasil, eram indivíduos voltando da Europa, de turismo, etc. e tal. Tá? Então, a doença começou na classe alta, mas hoje ela atinge fortemente os grupos mais pobres. Isso aqui é um resultado que nos preocupa quando a gente olha para o sul, da interior do Rio Grande do Sul, e se a gente cruza os dados da Google ou do Inloco, que é outro desses grupos que fazem monitoramento do distanciamento social a partir de celulares, dados de celular, a gente observa a mesma coisa, né? Com o passar do tempo, uma diminuição do distanciamento social, né? Um aumento na proporção de pessoas que sai diariamente de casa e uma diminuição na proporção de pessoas que estão sempre em casa, tá? No caso do Rio Grande do Sul, o que é ainda mais preocupante é que essa queda no distanciamento social está acontecendo no exato momento em que a incidência da doença está aumentando. Tá? No que diz respeito bom, será que nós estamos estimando razoavelmente bem com o teste rápido, né? A gente já tinha feito estudos de validação, como eu mostrei antes, etc. e tal, mas nós, além disso, fizemos uma análise aqui entre a proporção a prevalência de anticorpos e o número e a taxa de mortalidade
por Covid, claro, dados notificados, né? Mas a gente vê que tem uma alta correlação, uma correlação de 0,83, entre a taxa de mortalidade e a prevalência de anticorpos, indicando que o teste estava medindo razoavelmente bem, refletindo razoavelmente bem a situação da prevalência da Covid naquele lugar. Tá? Aqui é um dado de mortalidade cumulativa por região, que mostra que a gente, não dados do nosso estudo, mas só falando da Covid, já que a gente está em diferentes fases da doença no país. Né? Bom, ainda por responder, por que tantos sintomáticos? Por que tantas crianças? Por que tantos indígenas? Por que a gente em nenhum lugar, e na verdade, com exceção de Iquitos, agora, semana passada, chegou a nós um report, mas não a gente não teve acesso ao relatório oficial, somente uma notícia, que em Iquitos haviam encontrado 71% da população positiva. Né? Uma grande questão é, se a gente olha ao redor do mundo, em nenhum lugar a gente acha uma prevalência de infecção maior do que 30%. Tá? Isso é algo que tem que ser entendido. Por que a doença iniciou pela Amazônia? Tá? Por que a prevalência caiu nas cidades mais afetadas? Tá? A gente observa, eu vou voltar nesse gráfico depois, mas que, por exemplo, foi a cidade com maior prevalência na primeira onda, cerca de 25%, caiu 9% na terceira onda. Tá? Bom, o problema é o teste brasileiro. Bem, na Espanha, entre a primeira e a terceira onda, eles tiveram uma queda de cerca de 14% também, no estudo espanhol. 14% dos indivíduos positivos na primeira onda da pesquisa espanhola, na terceira onda, caíram também. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que discutir. Né? Por que isso está acontecendo? O que isso indica? Né? O que esses testes estão efetivamente medindo? Tá? A gente observa, né, quando a gente olha as 5 cidades da Amazônia, né, a grande queda, mas também uma queda da mortalidade. Tá? Aqui é o mesmo, aquilo que eu estava dizendo para vocês antes, vocês vejam que em Breves caiu de 25 para 9,4%, em Belém cai de 15,2% para 5,1% na terceira onda, Manaus a gente tem uma queda menor. Tá? Em algumas dessas cidades, eu não estou mostrando os intervalos de confiança, em algumas dessas cidades, os intervalos de confiança podem um incluir da outra, ou seja, não dá para a gente dizer que houve uma queda significativa, tá? Mas a gente observa um padrão comum nas 3 ondas. Tá? Na terceira onda, em todas as cidades, uma tendência de queda na prevalência, tá? Na proporção de infectados. Tá? Aqui é os dados de mortalidade. Bom, a Covid-19 e o futuro. Eu sempre gosto de dizer assim que sempre vem para nós, nos perguntam, qual é a previsão para o futuro? Eu digo, olha, nós não somos cartomantes, tá? Porque na verdade todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Dos modelos que a gente viu. Claro que alguns modelos que previram grandes catástrofes podem ter assustado os gestores, mas eu acho que eles têm um problema, porque, por outro lado, como a catástrofe não ocorreu, isso alimenta todos esses grupos negacionistas. Tá? Uma questão, assim, que, citando Jeffrey Rose, tá? Nós, epidemiologistas, temos as mãos sujas e as mentes limpas. O que quer dizer isso? Tá? Que na nossa cabeça, a gente sabe qual é o estudo ideal, mas a gente muitas vezes não consegue implementar esse estudo, por questões logísticas, como eu falei. O estudo ideal de COVID, né, para medir a soroprevalência de COVID, provavelmente não, com certeza, não incluiria o uso de um teste rápido. Só que ele não é factível a nível nacional, então a gente tem que adaptar. Tá? Os nossos dados, e juntando com os dados oficiais, etc., que a gente observa que a pandemia está em distintas fases em cada região e dentro de cada região. Isso é uma coisa que a pesquisa não captou, mas a gente observa claramente. A politização da pandemia no Brasil tem sido o maior obstáculo para o seu controle e vai continuar assim. Tá? E algo que a gente tem medo, né? Com as pressões de diversos segmentos da sociedade, o vai e vem entre abre e fecha
é o cenário mais provável para os próximos meses. Por que um cenário de vai e vem? Porque a gente entende que se está abrindo muito precocemente, mesmo nas cidades onde houve queda, tá? Abrindo muito intensamente e muito precocemente, o que deve facilitar eu não diria segunda onda, uma ressurgência da primeira onda em vários lugares. A solução definitiva vai ser com uma vacina de alta cobertura populacional, né? Uma vacina eficaz e que tem alta cobertura populacional, tá? Enquanto isso, o controle, a gente precisa de políticos que respeitem a ciência, o que é algo difícil, né? Da manutenção das políticas de distanciamento, do uso de máscaras, tá? Porque isso foi uma coisa que chamou a atenção, eu não mostrei esse resultado, mas cerca de metade das casas, as pessoas relatavam que usavam máscara e tinham uma máscara para mostrar para o entrevistador. Nas outras metade dos homicídios, os indivíduos não tinham sequer as máscaras para mostrar, o que indica que talvez não estivessem usando máscara. Tá? O uso inteligente dos testes, tá? Porque isso é outra questão. Em lugares que a incidência não está alta, deveria ser feito o teste dos contactantes dos positivos e esse resultado deveria ser dado rapidamente. É inaceitável que a gente observe em vários lugares do Brasil, onde se leva dias para dar o resultado. Tá? Porque isso permitiria identificar e testar contatos na fase inicial da doença e claro, também na final da pandemia, quando o número já caiu, isolar os positivos, tá? E com isso diminuir a taxa de contágio da doença. Tá? E com isso, claro, a gente precisa de inteligência epidemiológica. Muito obrigado. Essas são as unidades parceiras e todos os grupos que têm apoiado a pesquisa. Obrigado, Camila. Obrigada, Bernardo. Deixa eu ver aqui. Parei meu compartilhamento. Obrigada, Bernardo, pela palestra, né? Interessante a gente ver de dentro, né, o que aconteceu nessa pesquisa. A gente ouviu falar dos ameaças, né, da vigilância vindo na sua casa, assalto, etc. Um pouco surpreendente. Não é surpreendente a palavra, né? Mas acho que é chocante a palavra, né? Alguém gastar seu tempo inventando isso, espalhando isso, né? Realmente. Eu vou começar aqui as perguntas com uma pergunta minha mesmo. Essa questão de começar na Amazônia e se espalhar pela Amazônia, eu fiquei pensando, eu li em alguns lugares, se a gente subestimou a questão da Zona Franca, a questão do comércio e de Manaus ser um aeroporto de muito comércio e a gente ter concentrado muito em São Paulo, porque eram os estrangeiros que estavam voltando da Europa, e de repente isso ficou silencioso numa zona comercial, de alto tráfego aéreo, e ali foi a porta de entrada. Se seria uma possível explicação por que isso começou na Amazônia e não em São Paulo, que era para onde todo mundo estava olhando e pensando. Isso é uma possibilidade, né, Camila? A gente observa... Bom, então vamos começar pelo começo, né? A gente observa o que no Brasil, né? Na verdade, aí é uma crítica geral, né? A nossa vigilância nos portos e aeroportos foi nula, tá? Eu tenho um amigo que veio da Europa nessa fase inicial da pandemia, tá? Ele veio da Espanha, quando a Espanha já estava estourando, tá? Não perguntaram nada para ele na entrada no Brasil, tá? Não anotaram nada, porque, assim, e ele, na verdade, estava doente, tá? Ele chegou em casa e passou mal à noite, aí ele é um colega teu, né? Ligou para a equipe do laboratório dele e disse, me testem, tá? Não é de Salvador, é de outra cidade, tá? Mas, quer dizer, ele mesmo disse, olha, Bernardo, eu fiquei não sei quanto tempo ali no aeroporto, pegando mala, pegando não sei o quê. Ninguém mediu temperatura, ninguém anotou meu nome, meu endereço, tá? Porque, assim, vamos pensar, um daqueles primeiros casos de São Paulo, aquela pessoa que veio da Itália. Você se lembra? Né? Paciente zero. O dito zero que acho que não foi o zero, né? Hoje,
todo mundo acha que não é o zero, tá? É, esse caso entrou em São Paulo, né? Ninguém sequer orientou ele, olha, né? Ninguém sequer avisou a vigilância do município de São Paulo, porque, vamos dizer assim, claro, você vai dizer, em Singapura pegavam todo mundo que vinha do exterior e trancavam lá, né? Somente os estrangeiros, trancava não sei quantos dias num lugar. Ah, no Brasil não pode fazer isso. Não, não pode, né? Eu não posso pegar todo mundo, o avião inteiro e trancar num hotel na volta do aeroporto, né? Mas está bem. Eu tinha que ter uma vigilância mais ativa nos portos, né? Portos e aeroportos de entrada, né? Até para orientar quem está chegando e notificar as vigilâncias, né? Tá? Porque como o número de casos também era pequeno, né, naquele momento, tá? Era mais fácil essa atividade de vigilância, tá? Então, acho que isso foi um problema. A questão do norte tem essa suspeita, porque, inclusive, eu viajo muito a Manaus, né? A gente vê muita gente, muito turista europeu lá, tá? Que vai para fazer turismo na floresta, tá? Como também muitas pessoas da Ásia, muitos asiáticos, né, em função das fábricas, tá? Né? Tá? Então, claro que e muito brasileiro também, né, de Rio São Paulo que vai para lá e para pescarias, turismo, tá? Então, e a cidade, pelas notícias que chegam, enquanto São Paulo, por exemplo, acho que talvez preocupada com a chegada da doença, cedo já estava adotando algumas orientações de distanciamento, etc., a cidade lá manteve uma vida normal, tá? Eu acho que isso também facilitou, né? E no que tange o interior, né? As grandes viagens de barco, tá? Aquilo é tudo que o coronavírus quer, né? Tá? As pessoas amontoadas nos barcos, tá? Muito juntas uma da outra por muito tempo, porque você pega, por exemplo, de Breves a Belém, parece que 12 horas de rio, de viagem, rio acima, dependendo do nível do rio, né? Então, quer dizer, isso aí é uma beleza para o vírus, né? Tá? Não, já fiz essa viagem de Belém para Manaus nesse barco, nessa rede, e é isso mesmo, é esse confinamento e exatamente isso. Antes da gente continuar, eu queria recomendar também uma reportagem do New York Times, acho que foi essa semana passada ou Ah, essa eu vi essa semana, semana. sobre esse espalhamento do vírus pela região do Amazonas, umas fotos assim lindíssimas na estética, mas tristíssimas, né, para mostrar a É. realidade do povo dessa região. Então, vamos E lá na outra para as coisa que outras perguntas. aconteceu, né, Recomendo, Camila? então, quem puder ver. Em áreas indígenas, aí é áreas indígenas, claro que nós não estudamos isso, né? Tá? Mas em áreas indígenas, muitas vezes as equipes de saúde levaram o vírus para Ah, essas áreas, tá? então, aqui, essa elevada prevalência das crianças, né, nessa pesquisa lá do norte, pode ser devido à reação cruzada com outros coronavírus? Na verdade, talvez a pergunta é se o teste pegaria essa reação cruzada, né? Acho que não. Pois é, isso é uma questão, assim, pois bem, aparentemente não, tá? Porque o teste em todos as testagens que se fez, ele sempre tem alta especificidade, tá? Ou seja, ele dá muito pouco falso negativo. Desculpa, falso positivo. Ele tem uma certa taxa de falso positivo. Agora, eu vi uma pergunta na tela aqui, né? Eu já vou aproveitar essa questão de diminuição na prevalência, tá? Isso é uma questão que tem sido identificada em outros estudos, tá? Principalmente em quem está usando testes rápidos, tá? Pode indicar uma
claro que a gente não sabe exatamente como esses testes são construídos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qual é o nível de sensibilidade dele para detectar, né? Eles podem, se o meu nível de IgG cai muito, mesmo que eu ainda tenha IgG, ele pode dar negativo, tá? Isso é uma das coisas que a gente acredita, né? Então, vamos dizer assim, que esses testes, eles teriam uma menor duração da capacidade de captar níveis mais elevados de IgG, tá? Agora, tem alguns estudos mostrando que a IgG também cai mais rápido, né? Que, claro, a gente não pode interpretar isso como que, porque tem essa maluquice da imunidade de rebanho, né? Tá? Que é uma coisa complicada, né? Porque, na verdade, imunidade de rebanho, se a gente pensa nos 60%, 70%, né? É impossível ser atingido. Quer dizer, aí seria um genocídio de rebanho, né? Tá? Agora, também é claro que a gente não pode interpretar isso como estando negativado, quer dizer, então, que se foi a imunidade, a pessoa está de novo positiva, né? Tá? Né? O que a gente entende, provavelmente, é que... É... hum. Fala. Diga, diga. Não, diga Não, você. não. Que essas grandes quedas... é, é, que essas grandes quedas refletiriam, provavelmente, lugares onde a prevalência da doença caiu, ela subiu muito rápido e ela caiu em seguir muito rápido, né? Tá? Né? É, talvez a gente precisaria de um teste ELISA, né, que fosse mais Exato, robusto para ser feito, mas é como você disse, né, não tem como fazer isso em 133 cidades em 4 dias, levando para laboratório, etc. exato. Qual a proteína viral que foi utilizada no teste da WONDFul? Pois Porque é, as isso foi um problema. nucleoproteínas têm sido relacionadas com uma indução com queda precoce. Exatamente. Bom, isso foi um Diga. problema porque, na verdade, a, se vocês vão na página da Wonderful, tá? Não tem nenhuma informação sobre isso no teste, tá? Não, não, não. Isso é um problema sério, tá? Se vocês pegam a bula não diz nada disso, tá? E no site do fabricante não diz nada. Quando a gente mandou o primeiro artigo para Nature Medicine, a Nature incomodou, querendo saber a proteína, né? E a gente nós inclusive contactamos a Wonderful, contactamos todo mundo e não conseguimos, tá? Aí agora recentemente, como a gente para seguir com a pesquisa, a gente vai conseguir um financiamento de outras fontes para conseguir, aí nós vamos ter que comprar o teste. Aí nós dissemos para eles, olha, nós compramos o teste de vocês, mas nós queremos. Aí eles informaram que seria RBD, tá? RBD. É, Receptor Binding Domain, RBD. isso, tá? Que explicaria provavelmente, né, Camila, essa queda, né? Tá? É, exatamente. Tá? Nos bairros ricos, vocês diriam que houve mais taxa de recusa para participar? Vocês notaram uma diferença com base na classe social, em participar ou não participar? Aceitação na pesquisa? Nos ricos é um pouco mais trabalhoso entrar, entendeu? Na verdade, isso depois a gente não observou, entendeu? Né? A dificuldade maior nos ricos é você entrar, né? Então você tem que falar com não sei quem no condomínio, né? Tá? É sempre um problema, tá? Em São Paulo também ouvi falar isso na pesquisa em São Paulo, que o problema era chegar no porteiro, era convencer o porteiro, era o primeiro obstáculo, era falar com o porteiro do prédio. Pesquisa em área rica, É, você vai ter que começar antes, porque você vai sempre ter que falar com o síndico, né? Vai ser sempre mais complicado.
Tá? No seu modelo, vocês levaram em consideração a presença de aeroporto, como no estudo do grupo de Minas Gerais? Não, não, não. Não. Isso, na verdade, nós não vimos, assim, tá? A presença de aeroportos. Foi uma coisa que até é uma variável interessante de ser testado, né? Tá? Tem uma análise que eu vi que o pessoal da Amazonas fez, pena que eles não publicaram, que eles pegaram o seguinte, número de barcos e duração da viagem de Manaus, tá? E quanto tempo levou em dias, do caso 1 de Manaus, teoricamente, né, pretensamente o número 1, né? E quanto tempo demorou para ser identificado nessa cidade. E quanto maior número de viagens, né, tinha de barco dessa cidade com Manaus, mais rapidamente chegou a doença, né? Tá? A discussão em pauta atualmente é a volta às aulas. Não é temerário pensar nisso em vista do potencial do contágio de crianças e jovens? É um problema. Eu acho assim que é particularmente temerário em lugares aonde a, a ocorrência da doença não está baixa, né? Tá? Não está muito baixa, tá? Eu entendo que muitos lugares têm que garantir a questão de, muitas vezes até de alimentação dessas crianças, tá? Mas eu acho temerário, tá? E ontem, acho que ontem, né, eu vi um estudo mostrando a carga viral em crianças, que ela é menor, significativamente menor, quando a criança tem menos do que 5 anos, mas depois, quando de 5 a 20 anos, ela é tão alta quanto em adultos. Então, apesar das crianças não terem gravidade, eu acho também que tem um outro ponto que a gente tem uma dificuldade, talvez, de interpretar, porque as crianças foram isoladas muito rapidamente, muito no início, né? Então, elas não conviveram como os adultos que têm que sair, os que tiveram que sair. Então, assim, e essas crianças entre 5 a 20 anos têm carga viral tão alta quanto um adulto. Então, como é que isso vai se comportar, né, quando elas estiverem socializadas ou minimamente socializadas na escola, né? A gente não tem esse cenário ainda visto, né? A gente não. Eu acho que isso tudo. E outra coisa, né, Camila? O que me preocupa muito é o seguinte: em muitas casas as crianças convivem com os idosos, né? Tá? Então quer Exato, dizer, exato. Então, exato. né? Como é que elas vão voltar para casa com esse presente, né? Exatamente. E como que se vai garantir nas escolas os protocolos mínimos de segurança, né? Se a gente sabe que muitas vezes as escolas mal têm água, sabão, né? Tá? Disponíveis, né? Tá? Muitas vezes as escolas têm condições muito precárias, né? Tá? Então, aqui, isso aqui a gente já falou, né? A queda dos anticorpos da primeira para a terceira onda pode ser justificada pela brevidade desses anticorpos no sangue, né? Ou como já tem sido relatado, ou mesmo pela ineficiência, entre aspas, do teste de detectar isso, por ser um teste rápido, apesar de ser muito sensível, né? Então, isso você já comentou. Qual a sua expectativa para a curva de epidemia, talvez para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, que vocês já têm 2 fases já programadas a mais, né? Qual a expectativa de vocês para o que vocês vão encontrar? Eu acho que, assim, o que os dados sugerem, eu não diria que a gente está em descendência, né? O Brasil acho que está talvez no seu platô, né? O que nos preocupa é essa abertura precoce que a gente está vendo, principalmente no Sudeste, né? Aquela cena do Rio de Janeiro, né? Dos bares, né? Tá? Restaurantes abertos e lotados, né? Isso é um problema, né? Tá? É um caldo de cultura, vamos dizer assim, né? Tá? E a doença está chegando no Sul, né? Tá? Ela está aumentando aqui,
a gente se espera que ao longo desse mês de agosto, dependendo das cidades, né, a expectativa aqui no Sul é que vai se atingir o pico em agosto e início de setembro, tá? A gente já tem alguns lugares com os hospitais lotados, tá? Os leitos de emergência lotados. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem uma população, que acho que isso é outra coisa que a gente tem que discutir uma hora, né, Camila? Uma população que está um pouco cansada do lockdown, tá? Porque, na verdade, aqui, desde março, né, se começou com políticas de distanciamento, né? Quando não havia ainda chegado aqui a doença, né? Então, quer dizer, agora, claro que isso também atrapalha a falta de política nacional, né? De uma política centralizada que monitorasse, que dialogasse com os gestores municipais e estaduais, tá? Me parece que o Brasil está no platô. Eu acho que é como disse a Cláudia, que eu estou lendo ali, Brasil em platô mais alto, sim. Exatamente, em platô mais alto, tá? O que é um perigo, porque você está num platô alto, é fácil dali você subir, né? Tá? Não, o número de casos por dia está muito alto, né? 40 mil, 50 mil todos os dias. Então, assim, Exatamente. realmente a gente está. Mas eu concordo com você. Assim, a gente fica vendo, na verdade, a gente teve uma medida restritiva nacional, digamos assim, né? E assim como a gente vê nos Estados Unidos todo dia, cada estado é um estado. E aí agora a gente está todo mundo na mesma situação, com curvas completamente diferentes de lugar para lugar. Enfim. Nas áreas de, deixa eu ver aqui, a queda de IgG é idade dependente, e nas áreas com baixa soroprevalência, qual teste usado? E com o teste usado, qual o valor preditivo positivo? Bom, o valor preditivo depende, a gente não estimou, porque o valor preditivo positivo sempre depende da prevalência de infecção, né? Tá? Então, quer dizer, claro que numa área muito baixa o valor preditivo vai ser menor, né? Tá? Não. A questão da queda da soroprevalência, o nosso estudo, como não vê as mesmas pessoas várias vezes, a gente não tem esse dado, tá? Aonde tem esse dado que seria interessante de ver é com, se eu não me engano, o Rodrigo em Ribeirão Preto tem esse dado seriado, tá? O Rodrigo da Med2, eles estão fazendo um estudo em Ribeirão Preto e eles têm os mesmos indivíduos seriado. Fizeram o teste da Wonderful, mas eles coletaram sangue para fazer ELISA, tá? Então, eu acho que isso é algo que nos dá que eu acho que avança no conhecimento, né? Tá? E da gente entender melhor o que a partir de que nível de imunoglobulina esses testes de IgG, esses testes estão detectando, né? A gente também teve aqui um outro comentário de que a resposta era ideal, interessante avaliar também a resposta celular, mas diante de uma ausência de um teste rápido para avaliar a resposta celular, fica praticamente impossível, né? Você processar isso tudo. Eu até fiquei pensando numa outra palestra que a gente teve aqui, se seria agora o momento de um salto tecnológico para se chegar num teste rápido celular, mas, enfim, quem sabe Não, a eu gente acho que sim. Eu vai acho que viver seria. para Eu ver. acho que é uma outra. Porque eu acho, Camila, que aí. Eu acho que são outras perguntas que se abrem a partir das pesquisas iniciais, né? Tá? Por exemplo, essa queda de IgG. Tá, cai IgG, mas eu ainda tenho resposta celular. Então, ótimo, eu tenho imunidade, né? Ou eu perco a resposta celular também, né? Tá? Eu acho que isso são outras questões que se abrem hoje, né? Tá? São novas questões que se abrem. Né? O
EpiCovid irá continuar com novas fases de inquérito? Aí eu acho que a pergunta é, e o financiamento, né? Porque a gente ouviu falar na mídia, né, que o Ministério da Saúde cortou o financiamento, que vocês do EpiCovid ficaram sabendo pela própria mídia, mas que vocês estavam tentando conseguir outras fontes de Isso, financiamento a para gente está em continuar o estudo no negociações, Brasil. assim, 99, eu diria 97 por 98% certo que vai continuar, tá? A gente espera anunciar na próxima semana a continuidade do estudo com novos financiamentos, tá? Públicos, privados, tá? Né? Mas vocês vão fazer mais. A previsão é fazer mais, seria fazer mais quantas fases no Brasil? Assim, Mais 3 já tem fases no Brasil. uma. Mais 3 fases Tá espalhadas, bom. tá? E ao mesmo tempo a gente está tentando, a gente está planejando, a gente está com pedido na Conep para voltar naquelas cidades aonde houve grande queda, tá? Da soroprevalência, a gente quer voltar nas casas dos positivos, tá? Porque a gente tem os endereços dos indivíduos positivos, certo? E coletar sangue de novo dele para ir tentar entender o que está acontecendo, tá? Ah, que ótimo. Ah, que Mas a gente ótimo. está A esperando a gente autorização da cientista Conep. adora, né? É? A gente cientista adora, né? Saber dessas perspectivas assim Isso. de projeto. Isso é o que é mais É. fascinante, né? Mas Fora, isso a gente está enfim, fora esperando a a aprovação da saúde Conep, pública. tá? A gente já Ah, tem sim. apoio dos grupos locais, já tem contato com os grupos locais, já tem recurso para fazer as análises laboratoriais, né? Mas a gente está esperando a aprovação da Conep. Fazendo uma avaliação dos países europeus e Estados Unidos e comparando com o Brasil, né? Como você avalia a projeção do avanço mundial da Covid-19? Bem, os países europeus fizeram o dever de casa. Alguns falharam no início da pandemia, né? Negaram, o caso da Itália, né? Chegou a haver festinhas, reuniões políticas, né? No início da pandemia, pagaram um preço alto, né? Tá? Mas vamos dizer assim, os países europeus, em sua maioria, fizeram, né? Mostra o quê, né? Que o lockdown, as políticas fortes restritivas de lockdown, né, conseguem baixar realmente os níveis da doença, tá? A incidência da doença, certo? Que ao mesmo tempo, aí se a gente olha os Estados Unidos, a gente tem que o relaxamento quando ainda está num nível alto, tá? Isso facilita a ressurgência da doença, tá? A Suécia, se a gente olha a Suécia e examina a mortalidade na Suécia, a gente vê que essa política de isolamento vertical protege os grupos vulneráveis, os grupos de risco, ditos de risco, e o resto orienta só a se cuidar. Não funciona, porque a mortalidade na Suécia é alta. Tá? Então, assim, o que eu acho que a grande lição quando a gente pega China, claro que a China tem algumas particularidades, que lá eles conseguiram aplicar grandes políticas de restrição que a gente não pode aplicar no Brasil, por exemplo. Né? Eu não posso quarentenar uma cidade e dizer ninguém entra, ninguém sai. Né? Mas vamos dizer assim, se a gente pega Coreia, por exemplo, vários países asiáticos, né? A partir da testagem rápida, restrição, orientação, controle isolamento dos positivos, né? Você consegue abaixar a curva, né? Ou no caso da Europa, que vamos dizer assim, houve grande lockdown mesmo, né? Porque vários daqueles países da Europa fizeram um lockdown severo, né? Claro que alguns, quando já tinha muito óbito, né? Então pagaram um preço em termos de mortalidade ainda elevado, mas que isso realmente você consegue abaixar a curva, tá? E quando você começa a flexibilizar a níveis baixos, isso não traz de imediato uma ressurgência da pandemia. Tá?
curvas dos países europeus, o que a gente sabe é que houve flexibilizações e muito precoce. O que a gente observa? Uma ressurgência da doença. Tá? Né? Tá? E é o que me preocupa no Brasil. Uhum. Tá? Não, e o que a gente está vendo nos Estados Unidos também, né? Na Flórida, enfim. A gente está vendo exatamente isso acontecer lá e proporções absurdas, né? Para uma nação desenvolvida. Inimaginável. Bernardo, muito obrigada, muitos parabéns. Você pode ver aí pelo chat, muitos parabéns pelo trabalho gigantesco, né? Começado no Rio Grande do Sul, expandido pelo Brasil. Desculpe, é um grande orgulho, né, que a gente tenha essa capacidade de realizar um estudo desse tamanho em 133 cidades, em 4 dias de pesquisa simultânea, convencendo as pessoas a participar, fazendo, interpretando os resultados. Então, assim, que esse financiamento saia com certeza, porque é o que a gente precisa de conhecimento para tentar ter o manejo adequado do que a gente está enfrentando. Então, muito sucesso para vocês nas novas empreitas. Muito obrigada pela presença e quem sabe depois você vem pessoalmente, né, na Bahia um dia, quando for possível. Quando for possível, né? Estou vendo você de casaco aí no frio polar de Pelotas. Quem sabe você vem compartilhar do sol da Bahia quando for possível, tá bom? Será um prazer. Obrigada a você, obrigada a todos. Queria aproveitar esse momento e a palestra do Bernardo para reforçar que a gente estabeleceu a testagem molecular no IgM, na Fiocruz Bahia, para avaliar a presença de infecção assintomática ou pré-sintomática. Vocês receberam vários comunicados que estão frequentando o IgM. Então, eu queria pedir para todos participarem, para a gente fazer essa vigilância epidemiológica e ter sucesso, então, no nosso retorno parcial às atividades. Então, obrigada a todos e todas pela presença e até sexta-feira que vem.